Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Chegamos ao fim de Gálatas. Estamos há vários domingos, Gálatas capítulo de número 6. Chegamos ao último capítulo de Gálatas, da nossa série intitulada Viva uma Fé Pura. E nós vamos ler o capítulo de número 6, versículo de número 1. Eu creio que Deus tem ainda mais para falar conosco em Gálatas. Nós vamos ler por porção, nós vamos dividir esse capítulo em 3 porções. Vamos ler essa primeira porção do versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 1. O texto bíblico diz assim, ó: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, essa palavra ofensas, ela no original, ela nos dá o entendimento de desvio da verdade. Se alguém for surpreendido desviando da verdade, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Observação: então Cristo tem uma lei. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Versículo 5: porque cada qual levará a sua própria carga. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra aberta, lida. Ela será exposta e aplicada, que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa no coração do teu povo. Que o Senhor fale aos corações esta manhã, gere vida, Senhor, e que esta semente que será semeada venha dar muito fruto. Eu repreendo no nome de Jesus toda ave maligna que venha roubar a semente do teu povo, toda distração. E em nome de Jesus o Senhor inclina os corações para receberem a tua palavra com vida, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode dizer amém? Amém. O título do nosso sermão será Por Causa da Cruz de Cristo. Chegamos ao final de Gálatas, e o final sempre parece que é uma conclusão das coisas, porém Gálatas não é uma conclusão. O seu capítulo 6 não é um conselho final, mas são sentenças poderosas. A tocha acesa contra a religiosidade fingida foi exposta em Gálatas. A religiosidade que não tem virtude foi exposta. O texto de Gálatas mostra para nós que Deus rasgou o véu da aparência, daquilo que é aparente, e revela o coração do Evangelho, que é a obra de Deus dentro do coração humano. Gálatas mostra para nós que a verdadeira vida deve ser vivida além da aparência. Em um tempo onde o emocionalismo, cujos sentimentos são mais importantes do que o fazer, em tempo onde aparecer bem numa foto, a gente tira tantas fotos para poder postar, não é assim? Lá na CDA, assim, eles estão me perseguindo, estou sendo perseguido na CDA, porque me colocam para tirar foto, e eu não sou profissional de foto, e quase todas as fotos saem ruins. Eles falam: pastor, tira mais a foto não, mas sempre está sobrando ali para mim, porque a gente quer uma melhor aparência, a gente quer um sorriso melhor para postar, as mulheres querem deixar o cabelo mais ajeitado na hora da foto, porque esse é o tempo da aparência, é o tempo de se mostrar. Mas o Evangelho, ele vem mostrar para nós, no texto de Gálatas, que a vida verdadeira, a sua virtude está além da aparência, está além daquilo que se pode ver. O texto de Gálatas mostra para nós que a cruz não é somente para crer, mas para viver. A cruz não é um símbolo ou um amuleto para ser carregado como uma correntinha. Eu não tenho nada contra, mas ela é uma realidade para se viver.
A cruz é uma causa, a cruz é um motivo. É o que Gálatas vem mostrar para nós. E os versículos de 1 a 5 que lemos, irmãos, ele vem mostrar para nós que caminhar na verdade envolve os outros. Caminhar na verdade, e eu pergunto essa manhã, todos querem caminhar na verdade? Amém? Alguém aqui quer permanecer na mentira? Não? Você quer caminhar na verdade? Sim? Deixa eu te dar uma notícia que o texto bíblico mostra para nós. Para caminhar na verdade é necessário outras pessoas. É necessário o envolvimento com outras pessoas. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, amadurece sozinho. Pensa em tudo aquilo que te fez amadurecer, envolveu alguém, com boa ou com má intenção. Deus colocou alguém, Deus operou alguém. Assim como Deus te abençoa por meio de pessoas, Ele também te amadurece por meio de pessoas. Então ninguém amadurece sozinho. Mas o texto que nós lemos aqui no versículo de 1 a 5 vem mostrar para nós que existe os ofendidos e os espirituais. Os ofendidos que o texto está dizendo, não é ofendidos que ficaram chateados por uma fala, mas ofendidos por ter se desviado da verdade. E ele está dizendo, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, vai haver aqueles que são espirituais, que permaneceram firmes, mas vai haver aqueles que, por um motivo, se desviaram da verdade. E as palavras de Paulo aqui não falam de um pecador determinado, endurecido, esse que se desviou da verdade. Não é alguém que virou as costas para Deus. Mas em vez disso, a ideia é de alguém que caiu em pecado, mas encontrando-se preso em um lugar aonde precisa de ajuda. É um erro em vez de um delito propriamente dito. O texto diz, se alguém for surpreendido em ofensa. Mas mesmo sendo um delito ou sendo um erro, não está absolvido de responsabilidade. Essa pessoa é responsável por aquilo que aconteceu com ela. E aí o texto vai dizer assim que na igreja é o local de restauração. Alguém pode dizer amém? Você pode dizer comigo, a igreja é um local de restauração. Se você veio aqui esta manhã crendo que Deus pode restaurar a tua vida, restaurar o teu casamento, restaurar os teus filhos, restaurar a tua casa, você está no lugar certo. Porque a igreja é um local de restauração. O texto diz, se alguém desviar-se da verdade, aqueles que são espirituais, encaminhai o tal, socorrei o tal, olhai para esse irmão, com o objetivo de restaurá-lo. Restauração não é somente para quem chega de uma vida perdida do mundo, sem conhecer o Senhor, mas também é para os crentes. É para aqueles que erraram no caminho, ou foram presos, foram embaraçados, infelizmente pelo pecado, são responsáveis, mas precisam de socorro. Por isso que eu digo, caminhar na verdade envolve os outros. Eu não sei você, mas na minha caminhada, irmãos, eu precisei de gente. Eu precisei de homens e mulheres espirituais, para me ajudarem a retornar, a ajustar o coração na verdade. E aí a Bíblia vem mostrar para nós, John Stott vai dizer que o termo aqui, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, é o sentido de restauração. Ele vai dizer que o verbo é no sentido de colocar na condição anterior. Ou seja, se esse irmão era um irmão de fé, se essa irmã era uma pessoa de oração, mas está desanimado, desfalecido, talvez por tantas circunstâncias da vida o desanimou, circunstâncias familiares, sociais, financeiras, essa pessoa desanimou. A Bíblia diz assim, nós que somos espirituais temos que olhar e restaurar esse irmão à sua condição anterior, quando Cristo o salvou. Então essa palavra é o mesmo que usada por um médico, quando o osso é fraturado ou deslocado. Alguém já aqui deslocou as costas já? Já deslocou? Já saiu fora? Ninguém? Glória a Deus. Graças a Deus nunca aconteceu, mas diz que é uma dor absurda. Mas você precisa de alguém para te ajudar a colocar no lugar. E a palavra aqui para essa restauração é a mesma que o médico usa para
tratar algo que foi fraturado ou deslocado. Foi aplicado pelos apóstolos também, essa mesma palavra em Marcos 1,19, quando os apóstolos estavam consertando as redes, restaurando as redes para pescar novamente. Então este trabalho de restauração, irmãos, frequentemente é negligenciado na igreja. Frequentemente o povo de Deus olha e fala assim: esse quis se distanciar. Não. Talvez você não está vendo alguém aqui e não foi por vontade deliberada que essa pessoa deixou a verdade, mas foi por circunstâncias maiores do que ela, que a gente chama no direito, doutora Yasmin, força maior. Caso fortuito ou força maior. Força maior talvez levou essa pessoa a se desviar da verdade. Força maior pesou-se sobre ela e ela se desviou. Então, nós não podemos negligenciar essa verdade de restauração. Nós temos a tendência de fingir que o pecado nunca aconteceu, ou tendemos a reagir com severidade em relação àquele que pecou, mas a Bíblia diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal. O equilíbrio entre esses dois extremos, olha que interessante que o texto está mostrando para nós, só pode ser ajustado por quem é espiritual. Você se considera espiritual? Amém? Só a pastora Leila falou amém. Alguém aqui se considera espiritual? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que é espiritual, pode colocar aí 1 Coríntios 2. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Olha o que o texto está dizendo. Quem não entende o que está acontecendo, talvez não seja tão espiritual como deveria. Por quê? O espiritual, mesmo quando ele não entende o que está acontecendo, ele adora. Ele se rende. Agora, aquele que não é espiritual, questiona. 1 Coríntios 2, 15. Quer ver? O 14, vamos ler o 14. Diz assim, ora, o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que não consegue olhar além do que os seus olhos físicos veem. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Se não tiver loucura, irmãos, não é evangelho. A Bíblia diz assim que o evangelho é a loucura de Deus. A fraqueza de Deus para os homens é muito mais forte do que a força dos homens. E não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. O versículo 15 diz: mas o que é espiritual, olha só, discerne bem. Sabe o que é discernir? É entender, compreender, avaliar com um final de compreensão bem tudo. E ele de ninguém é discernido, ou seja, ninguém, se não for espiritual, vai entender o homem espiritual. Porque tudo que ele decide, tudo que ele pensa, tudo que ele age é baseado nas coisas do Espírito. O espiritual perdoa onde ninguém quer mais perdoar. O espiritual acredita onde ninguém quer mais acreditar. Porque ele não discerne segundo o olhar natural. Então, o espiritual é o único que pode fazer o equilíbrio dessa verdade em relação à restauração da vida de alguém. Eu pergunto essa manhã, qual a sua condição? De alguém que necessita de restauração? Ou está pleno um homem espiritual para restaurar? Em uma guerra, você estará lutando. Em uma guerra, você estará lutando ou estará ferido precisando de ajuda. Um dos dois. Um dos dois. Eu pergunto, quem é você nesse momento? Pastor, se eu te disser que eu preciso de ajuda, se eu te disser que eu preciso de restauração, a minha espiritualidade tem que ser suficiente madura para olhar para você e dizer: eu estou aqui, meu irmão. E não condená-lo. E não julgá-lo. É isso que Gálatas está dizendo para nós. O texto ainda diz, vamos lá, no versículo mais à frente, diz ainda: levai as cargas um dos outros. Ah, quem quer levar a carga dos outros hoje? Nós estamos em uma era onde cada um cuida do seu quadrado. Mas a Bíblia vem e diz assim para nós: levai as cargas um dos outros. Irmãos, não é complicado levar a carga um dos outros.
Não é preciso um grande programa, ou uma infraestrutura para fazer isso, ou uma capacidade física para fazer isso. Basta procurar o fardo de alguém e ajudá-lo a carregar. É isso que o texto está dizendo. Levai as cargas uns dos outros. John Stott vai dizer: observe a suposição que está por detrás deste mandamento, a saber, que todos nós temos fardos e que Deus não quer que carreguemos sozinhos. Eu não costumo dizer isso, mas você vai precisar dizer agora. Você pode dizer para o seu irmão: meu irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Ou a esposa não vale, tá? Mas precisa, mas não vale. É mais o esposo da esposa, tá? Eu sei como que é. Lá em casa eu sei. Temos que admitir, homens. Amém? Os homens falam um amém meio seco aí. Senão a mulher vai chegar em casa, eu sei como é. Entra no carro, fecha a porta. Você viu o que o pastor falou? É sempre assim, irmão. É sempre assim. Vocês não gorjeta, tá, mulheres? Louvado seja Deus. Então, levai as cargas uns dos outros, irmãos, é um mandamento que Deus está dizendo para nós. Em outras palavras, nós temos fardos, e fardos que precisa da ajuda dos outros. No reino de Deus, o amor é a lei, irmãos. O amor é a lei. O serviço ao outro é o altar aonde essa lei é cumprida. O serviço ao outro, se a gente não serviu a ninguém, até agora na nossa vida cristã, não estamos cumprindo a lei de Cristo. Mas se servimos alguém, estamos cumprindo a lei de Cristo. Porém, o que é essa levar a cargas? Tem carga que eu vou chegar lá, não dá para levar. Mas as dores, as perdas, os sentimentos nós podemos dividir. Agora o andar em santidade não. Mas os sentimentos nós podemos dividir. E o texto no seu versículo 2 vai dizer: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Quem diz que Cristo não tem lei? Quem diz que Cristo não tem Torá, não tem instrução? Ele tem a sua lei. A Torá em Cristo foi aperfeiçoada pela sua própria vida. A Torá sai da letra, ela sai da realidade escrita e se materializa, e se faz carne em um ser humano, em uma pessoa. Tudo que Cristo é, tudo que Cristo faz, é a lei de Deus revelada a nós, manifesta a nós. A sua fala, os seus pensamentos, o seu agir, é a lei de Deus manifesta. Louvado seja o Senhor, amém? Então a lei de Cristo, existe uma lei em Cristo, existe uma realidade da lei em Cristo, e aí nós olhamos e temos o chamado de Deus para nós: cumpra a lei de Cristo, que significa o quê? Sofrer com os outros. Sofrer com os outros. A verdadeira espiritualidade, irmãos, e essa daqui você vai precisar repetir comigo, que a verdadeira espiritualidade não é pelo quanto nós sabemos, mas o quanto suportamos. Pode dizer comigo? A verdadeira espiritualidade não é o quanto sabemos, mas o quanto suportamos. Uma grande virtude na vida dos servos de Deus é o ato de suportar, é a perseverança de suportar. Os corações hoje não aguentam alguns ambientes, logo um procuram outro. Corações bagunçados, corações divididos. Cristo disse assim, uma casa dividida não subsiste. Se o seu coração estiver dividido, tome muito cuidado. Você pode estar tomando decisões erradas, que talvez algumas delas não serão passíveis de correção. Uma casa dividida não subsiste. Toda divisão que possa estar no seu coração, observa, pergunte, peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque a divisão no coração levará você para decisões às quais não conseguirá retornar, porque o orgulho sustentará. Quantas pessoas que eu vejo tomando decisões que não queriam, mas as suas emoções, o seu coração inclinado naquele momento a uma entrega da pressão, a uma rendição da pressão, o fato de não suportar. Irmãos, vocês sabem, eu trabalhei 22 anos num cartório e infelizmente eu tive que fazer divórcios de 1 mês de casado. Pegava a certidão de casamento das pessoas, olhava: mas faz 1 mês que você se casou? Pessoa, é.
e nem olhavam um para o outro para assinar a escritura de divórcio. O que é isso? As pessoas não conseguem mais suportar, querem saber, querem saber como ganhar dinheiro, querem saber como prosperar, como empreender, como fazer muitas coisas, como ser mais espiritual. Os teólogos de plantão estão aí na internet falando que sabe grego, sabe hebraico, sabe coisa, mas não sabe suportar um dia a dia de uma igreja. Pregadores que estão enchendo a internet de informações, de vídeos. Eu quero falar para eles: vem aqui, vem viver a vida da igreja. Vem sustentar e suportar o pecado das pessoas e ter que tratá-los. A dificuldade das pessoas, dificuldades familiares, dificuldade financeira. É fácil gravar um videozinho na internet. Eu faço isso, eu gravo, vocês veem, eu gravo. Eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos que registram, Mateus e Vitória, né? Mas é fácil, irmão, fazer isso. O difícil é suportar. Se alguém nunca teve necessidade de suportar estar casado, você não está casado. Não está. Porque a verdadeira espiritualidade não é o quanto sabemos, mas o quanto suportamos. É isso que Gálatas está dizendo. Talvez você pense assim: mas pastor, eu fiz de tudo. Cada caso é um caso. Mas eu quero falar, a virtude de suportar é uma grande espiritualidade. O texto diz assim, no versículo 2 ainda. No 3, desculpa, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Ser enganado por si mesmo, irmãos, é o pior engano. É letal, é invisível. É quem mantém formas sem fogo. É quem mantém palavras sem ações. E isto é o engano. A palavra está dizendo: eu sou alguma coisa na palavra de Deus. Quando Cristo foi evidenciado sobre a natureza pecaminosa, o texto está dizendo, em outras palavras, que ser alguma coisa, primeiro precisa ser em Cristo. Não é possível ser sozinho. Aí o versículo de número 5 está lá, dizendo: cada um leve o seu próprio fardo. Não há contradição. Se outrora o texto está dizendo para nós levar a carga um dos outros, aqui ele está dizendo: cada um leve o seu próprio fardo. Há contradição aqui? Não há contradição. Por quê? Porque Paulo faz uma diferença. A palavra carga, usada em Gálatas 6,5, era um termo comum para uma mochila de um homem. Ela está dizendo: você deve levar a sua mochila. A sua mochila, eu não preciso te ajudar, você consegue levar. Por isso que o texto no 5 está dizendo: cada um levai a sua própria mochila. Mas as cargas que está ali no versículo de número 2 são fardos pesados. E os fardos pesados precisa de mais um homem para carregar. Existe fardos na sua vida que precisa de alguém te ajudar. Ah, mas não é meu, pastor. Existe fardos que sim, são nossos, mas devem ser compartilhados, porque são pesados. Mas existe fardos que é uma mochila, e você leva, é sua responsabilidade. O que é minha mochila? A minha mochila é o fardo da consciência, o peso onde ninguém vê. Essa é a sua mochila, esse é o seu fardo. Ser fiel aonde ninguém está vendo, que a sua consciência mantenha íntegra diante de Deus, é a sua mochila. O fardo da integridade, da obediência secreta, é um fardo, mas não é uma mochila. A obediência secreta onde ninguém está vendo, na conta que você faz, nós falamos aqui de oferta, a conta que você faz diante de Deus, ninguém está vendo, é só você e Deus. Isso é a sua mochila, é a obediência secreta. O texto está dizendo: cada um deve levar o seu. A mochila de ser um discípulo, onde ninguém está olhando, onde ninguém pode fazer nada. Agora os versículos de 6 a 9, vamos ler. O texto diz assim: o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. É exatamente isso que a gente leu. O que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens. Ou
no sentido original, reparta coisas boas com aquele que o instrui. O que o texto está dizendo? O que você tem de material, especialmente financeiro, reparta com aquele que te instrui na palavra. Lutero disse assim que falar e pregar desse texto é pregar sobre causa própria e é muito difícil. Eu concordo com ele. É como se eu estivesse dizendo assim para vocês: eu estou repartindo aqui a palavra para vocês, compartilhe comigo as finanças de vocês. Mas é o que o texto está dizendo. Compartilhe comigo as suas coisas boas. Por quê? Ele vai dizer por quê. Diz assim, versículo 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Peraí, o contexto então do que o homem semear e ceifará está falando de coisas boas, recursos financeiros na vida daquele que te instrui na palavra. Podemos usar esse ato de semear, essa sentença de semear e colher para as outras coisas? Sim, é uma verdade, é um princípio bíblico. Mas o texto está dizendo ainda no versículo 8: porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O texto está dizendo para nós nessa segunda porção: invista coisas materiais no espiritual. Vocês já me ouviram dizer, na minha adolescência, na minha juventude, eu investi muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro mesmo para a formação espiritual. Fui em vários congressos, estudei, comprei livros. Eu amo a minha biblioteca, porque eu investi, eu coloquei dinheiro ali, porque aquilo era o meu investimento espiritual, era a minha semeadura espiritual. Então, compartilhar todas as boas coisas com aquele que te ensina, não é jogar dinheiro fora. Quando você oferta aqui na igreja, quando você contribui com sua generosidade, não é jogar dinheiro fora, é como plantar sementes, a Escritura está dizendo. Porque tudo que o homem semear, certamente ceifará. O texto nós lemos, de Deus não se zomba. E a gente fala, por que o texto está dizendo, de Deus não se zomba? Porque ele está dizendo que a lei da semeadura é profunda e silenciosa, e Deus está nela. Deus está nessa semeadura profunda e silenciosa. Agora, por que alguém pode estar zombando a Deus? Como alguém estará zombando a Deus? No ato de semear recursos financeiros na onde está sendo alimentado espiritualmente. Por quê? Porque considerar a participação de coisas boas ou de recursos financeiros com aquele que ensina, considerar como um desperdício, é zombar a Deus. É o que o texto está dizendo. Ele está dizendo, se você um dia pensou no seu coração, estou contribuindo, estou ofertando, estou investindo na minha vida espiritual, comprando livros, indo para as conferências, participando dos momentos de oração, colocando os últimos centavos de gasolina no carro para poder participar de uma reunião de oração, eu acho que é um desperdício. Você pensar assim, a Bíblia diz assim, você está zombando de Deus. Você está dizendo assim, o que eu estou investindo não vai redundar em nada. Mas o texto vai dizer, tudo que o homem semear, certamente ceifará. E se ele semeia no Espírito, ele vai colher coisas do Espírito. Alguém pode dizer amém? Então tudo que semear, vai colher. Agora, nós precisamos entender, nem toda a colheita acontece diante dos olhos dos homens. A colheita que você sabe, que você colheu aí no seu íntimo, aí no seu coração. Eu já li livros, irmãos, que não tem como eu compartilhar, além da Escritura, né? Mas eu já li livros que não tem como eu compartilhar o que isso causou dentro de mim, de colheita, de benefício. Por isso que semear na vida espiritual não deve ser considerado como desperdício, mas para a glória de Deus um grande investimento. Então é um engano pensar também que a colheita ela vai ser rápida, recompensadora, porque colheita demora. Alguém já plantou uma árvore aqui? Alguém lembra quanto tempo que demorou?
Nós plantamos uma vez lá em casa da semente. Nós não, né? Eu fui coadjuvante. A Julie plantou uma semente de limão siciliano. Quem lembra quando estava esse limão siciliano lá em casa? Ela plantou no vaso, irmão, na semente. 2 anos, 2 longos anos, para que esse limão siciliano começasse a falar oi para nós. Depois, alguns anos, ainda mais, quase 1 ano e meio ainda, para poder dar o fruto. Então, é um engano pensar que a colheita é rápida e recompensadora. É um engano que a gente pensar assim, vai ser rápido. Tem gente que se esquece até do que semeou. Você não deve esquecer. Anote, preste atenção no que você está semeando. Agora, semear na carne, o que o texto está dizendo aqui, que diz que aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, quer dizer que não é apenas no corpo, mas no desejo que não glorifica a Deus. Isso é semear na carne. Você sabe o que é que não glorifica a Deus. Você sabe o desejo que não glorifica a Deus. Então semear nisso é semear na carne. Só que interessante, nem toda semente da carne é suja. Porque hoje nós vemos que a semente da carne existe a ambição disfarçada de visão. Isso é uma visão. Você tem que ser um visionário, mas na verdade você é um ambicioso. Isso é semear na carne. Vaidade disfarçada de excelência. Precisamos ter excelência, mas na verdade é vaidade. Soberba travestida de autoridade espiritual. A carne se alimenta de motivações ocultas, irmãos. Ela se alimenta de motivações ocultas. Ofertam, servem, preguem, mas num solo do ego. No solo do ego. No solo da exaltação, da autopreservação. E o texto diz que isso é semear na carne. Semear no Espírito, por outro lado, semear no Espírito exige fé, exige renúncia, exige decisão. Tudo que você estiver semeando no Espírito, se você estiver com dúvida do que é semear no Espírito vai te exigir fé. Semear no Espírito vai te exigir decisão. Semear no Espírito vai te exigir renúncia. Se não tem essas 3 coisas, é na carne. Se tem essas 3 realidades, é uma semeadura no Espírito. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Semear onde ninguém vê é semear no Espírito, sabendo que é Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Obedecer quando a carne grita, isso é semear no Espírito. Perdoar quando o coração quer se vingar, isso é semear no Espírito. Amar quando a razão se diz para afastar, isso é semear no Espírito. Semear no Espírito é servir quando ninguém, absolutamente ninguém, nem o mais perto de você reconhece. Pastor, então deveria ignorar o reconhecimento? Não! O reconhecimento é necessário, é bíblico, mas quando a gente está envolvido pelo desejo de esperar o reconhecimento, estamos sendo carnais e não espirituais. O interessante é que nesse enredo todo da semeadura, muitos estão cansados de semear. Por quê? Porque não vem retorno. Eu não vou pedir para você levantar a mão para você não se sentir um semeador frustrado. Mas quantos aqui estão cansados de semear porque não viram o retorno? Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu iluminar o seu coração esta manhã. Talvez seja porque você está esperando o retorno errado. O retorno por vezes é secreto. Posso ouvir mais um amém aí? Amém. E você quer o retorno visível. O que você precisa é de uma força do Senhor interior no seu coração. E nada poderá impedir com que a obra de Deus aconteça na sua vida. Terminamos na última parte aqui, o versículo 11 ao 18, diz que Paulo termina a carta aos Gálatas dizendo: vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele está dizendo, a inspiração que o Espírito Santo me deu. Todos querem mostrar boa aparência na carne. Parece que Paulo estava sendo profeta para os nossos dias. Todos querem postar uma boa foto. Estão esquecendo de viver
querem postar uma boa foto, ajeita tudo na mesa para tirar a foto, mas se esquece de viver a mesa. E ele diz: os que querem mostrar boa aparência na carne obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncindeis para se gloriarem na vossa carne. Aí ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser nova criatura, e todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Graça a nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito, amém. Eu termino aqui, irmãos, dizendo: a glória do cristão não está no que ele conquista, mas no que ele sacrifica, disse Charles Spurgeon. A glória do cristão não está no que ele conquista. Você pode ter conquistado muitas coisas boas, mas o que você sacrificou é a glória. Aí que está a glória. Aí que está a glória. A cruz, ela não te exalta, mas ela te mata. Todo mundo fala: Deus vai me exaltar, mas para Deus te exaltar você tem que morrer. E a cruz nos mata. A cruz nos mata, e esse é o objetivo da cruz. Paulo diz que morreu para o sistema que exalta a aparência e despreza a verdade. Ele está dizendo: eu morri para esse sistema que despreza a verdade, mas fica exaltando a aparência. A verdadeira glória vem da renúncia, vem da obediência, louvado seja o Senhor. A verdadeira glória vem da obediência de um coração semelhante ao de Jesus, que foi obediente até o fim. Este é o coração de Gálatas, as sentenças finais de Gálatas. O verdadeiro cristão é conhecido por suas marcas. Eu pergunto: há cristãos essa manhã nesta casa? Há cristãos essa manhã nesta casa? Você será conhecido pelas marcas, pelas cicatrizes. Cristo mostra para Tomé e diz: toca aqui, Tomé. É as marcas que evidenciam. É as marcas que evidenciam. A evidência da sua fé não pode ser teórica. Ela tem que ser real. Irmão, deixa eu te contar uma coisa: eu sofri, eu vivi, eu senti, está marcado na minha pele. Isto é a obra de Deus. Esta é a marca do cristão. Se nenhum cristão sofreu, não é cristão. Mas se sofreu, se carrega marcas, as marcas da renúncia, da obediência, da entrega, este é um servo de Cristo, este é um discípulo de Cristo, este é um homem que Deus usa, esta é a mulher que Deus usa. Quando Cristo olhar para você, irmãos, eu vou te dizer, Ele não buscará teoria, Ele não buscará conhecimento, Ele buscará: cadê as suas marcas? Onde estão as suas marcas? Senhor, as minhas marcas estão aqui. Por isso que Paulo diz: trago no meu corpo naufrágios, perseguições, trago no meu corpo chibatadas, trago no meu corpo. Talvez nós não estamos nesse sistema da perseguição dos primeiros séculos, da era negra da Europa, mas dos lugares que hoje, como Coreia do Norte e China, estão perseguidos, mas nós temos marcas que nos custou para obedecer, e Cristo perguntará: onde estão as suas marcas? Outros naquele dia apresentarão feitos e palavras. Feitos e palavras. Eles vão dizer: não expulsamos no teu nome demônios. Ele vai dizer: hã? Não oramos pelos enfermos em teu nome. Ele vai dizer: eu não conheço. Eu só conheço quem foi marcado. Louvado seja Deus. Você foi marcado? Essa é a pergunta essa manhã. E aí Paulo termina, versículo 15, e eu termino com ele. Ele diz, versículo 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma,
mas ser uma nova criatura. Ele está dizendo, a vida cristã é uma coisa. Se você foi transformado, se você foi transformado a ponto de não reconhecer aquele homem ali, aquela mulher ali, não vai importar nada. Não vai importar seu dinheiro, não vai importar sua influência, sua fama, sua habilidade, sua capacidade. Mas se você foi transformado, Ele vai dizer, isso é que importa. Isso é virtude. E eu quero fazer um apelo esta manhã, chamar os irmãos do louvor aqui. Nós queremos terminar essa mensagem. E eu quero terminar dizendo assim, ainda dá tempo de você arrancar as sementes ruins. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você arrancar as sementes ruins. Plantar novas decisões com humildade. Dá tempo. Não cometa os erros que você já aprendeu. Decida viver uma fé com um fruto eterno. Decida esta manhã a viver uma fé com fruto eterno. Esta é a conclusão de Gálatas para nós. Carregue a cruz não como um símbolo, irmãos, mas como um caminho. Como um caminho, não como um símbolo. Ai, que símbolo. Porque por causa da cruz, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo por causa da cruz. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você vai colocar diante de Deus as semeaduras que você fez. O Espírito Santo vai trazer à sua memória as semeaduras ruins agora. Ele vai começar a trazer à sua memória as semeaduras ruins. Ele vai te dizer, Ele vai te direcionar como você vai arrancar elas. Mas também o Espírito Santo está aqui te mostrando a como plantar novas decisões em humildade, em um coração sincero. Vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a cruz não seja mais um símbolo, mas que ela seja uma vida. Que a cruz não seja mais um amuleto, mas uma realidade. Ensina o teu povo a semear no Espírito. Ensina o teu povo a semear no Espírito e não mais semear na carne. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Essa canção seja a sua oração.
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aqueles que receberam essa palavra, aplaudam o Senhor, amém? Ele é digno. Glórias ao teu nome.